A paz do Senhor Jesus Cristo, neste momento, estamos começando mais uma lição. Nesta oportunidade, com a graça de Deus, vamos comentar a lição de número 6, cujo tema é a condição dos gentios sem Deus. Na lição passada, meus irmãos, que foi a lição de número 5, nós estudamos o tema Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E agora nós estamos diante desse novo desafio, onde nós vamos aprender qual era a nossa condição antes de Cristo. O meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Vamos então ler neste momento o textuário que nos diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Efésios, capítulo 2, versículo de número 11. Verdade prática. Outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe desta lição de número 6 se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 11 e 12, e também Romanos, capítulo 4, versículo 12 ao 14. Não vamos ler para ganharmos tempo, já vamos entrar aí na introdução. Lembrando a você que está aí pela primeira vez em nosso canal Escola Bíblica, seja muito bem-vindo. Se você não é o nosso parceiro espiritual, se inscreva aí em nosso canal, deixe o seu like e também compartilhe a palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida daqueles que já são inscritos, amém? Que são nosso parceiro aí, que o Senhor continue lhes abençoando. A introdução nos diz assim: nesta presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo estudaremos cada um desses aspectos. Então, meus irmãos, conforme aqui nós lemos na introdução, o apóstolo São Paulo, que foi o autor da epístola aos Efésios, no capítulo 2, versículos 11 e 12, ele vai dar aí no mínimo uma lista de 5 coisas pelos quais nós, que éramos gentios, éramos privados. E é sobre isso que nós vamos estudar no decorrer de toda esta lição. Paulo ele apenas dá uma lista aqui, meus irmãos, nesses 2 versículos, no versículo 11 e 12, de 5 coisas. Mas existem muitas mais coisas pelos quais nós éramos privados e também pelos quais nós éramos. Por exemplo, nós éramos mortos espiritualmente. Sim, nós também, meus irmãos, éramos desprezados pelos judeus e também éramos chamados de incircuncisos. Éramos tudo isso, mas após a regeneração, após o novo nascimento, pelo qual agora nós somos uma nova criatura, nós temos direito a todas essas bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver a importância da regeneração na vida do crente. Vamos aqui para o tópico de número 1. Chamados incircuncisão. Número 1. O conceito de circuncisão. Meus irmãos, o que é circuncisão? Nós sabemos perfeitamente que circuncisão era uma cirurgia feita no prepúcio de uma pessoa do sexo masculino. Sim, a circuncisão era feita tão somente no homem e não na mulher. E toda criança, a partir de 8 dias de nascido, ela tinha que passar
por esse ritual mosaico, que era a circuncisão. O próprio Jesus, ele foi circuncidado quando ele tinha 8 dias de nascido, porque ele mesmo disse que ele veio para cumprir a lei. Então ele passou por esta obra, né, da circuncisão, que era feita por mãos humanas. Nós sabemos que Deus ele fez esse pacto com Abraão. E nós sabemos que as primeiras pessoas a serem circuncidadas foram Abraão e o seu filho Ismael. E então, no decorrer de toda a história, todo israelita tinha que fazer essa obra específica, né, que fazia parte da lei, a circuncisão. Então nós vamos ver aqui no decorrer de todo esse tópico de número 1, o que é a circuncisão, o significado religioso, né, e como ele deve ser aplicado hoje para a igreja. Amém, meus irmãos? O significado religioso da circuncisão. Meus irmãos, primeiramente, a circuncisão, ele apontava para a santificação. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos, em Êxodo, capítulo 19, versículo de número 5 e o 6. E agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, meus irmãos, o significado religioso apontava para a santificação. Todo israelita que era circuncidado era considerado um homem santo, era considerado um povo santo, um povo separado. A nação de Israel era uma propriedade peculiar e exclusiva de Deus. Então, nós entendemos que esse era o significado religioso, amém? Que apontava aí para a santificação, onde nós lemos Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Era obrigatório. Todo israelita tinha que ser circuncidado, porque fazia parte do pacto, fazia parte da aliança que Deus havia feito com o seu povo. Então, toda criança, quando nascia, quando ela completava 8 dias, não era 7 nem 9, era 8 dias, conforme diz a lei, ele tinha que ser circuncidado. E nós entendemos, meus irmãos, que o povo de Israel levou isso tão a sério que, a partir da obra de Jesus Cristo no Calvário, nós sabemos que a lei foi abolida. Nós sabemos perfeitamente disso, que hoje nós não vivemos mais debaixo da lei, mas sim da graça de Deus. Então, todas essas leis que faziam parte do ritual mosaico, né, do templo, não pertencem mais à igreja. Amém? Conforme a circuncisão. Nós vamos aprender aqui que hoje nós somos circuncidados no nosso coração e não no nosso prepúcio. Então eles levaram isso tão a sério, né, que eles não entravam nem na casa de uma pessoa e nem se assentavam na mesa com ela se essa pessoa não fosse circuncidada. Eu quero ler esse texto com os irmãos em Atos, capítulo de número 11, o versículo de número 13, nos diz assim a palavra do Senhor. Atos, capítulo 11, versículo de número 3, melhor dizendo. Dizendo, entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles? Eu só li esse versículo aqui, mas o contexto quer dizer que os discípulos, ou seja, os apóstolos, estavam questionando a Pedro por que ele entrou na casa e comeu com aqueles incircuncisos. Nós sabemos que após a conversão,
eles ainda estavam com muita dificuldade, né, entre a lei e a graça, e muitos convertidos ainda viviam debaixo da lei de Moisés, eles disseram para Pedro: por que você entrou na casa daquele homem e comeu com ele, sendo ele incircunciso? Então veja que eles não entravam na casa e nem comiam com eles, se essa pessoa fosse incircunciso, porque eles não tinham pacto com o Deus de Israel. Eles não pertenciam à nação de Israel. Eles não tinham parte com as promessas que Deus fez a Abraão. E aqui no número 3, nós vamos ver a circuncisão do coração. Por quê? Conforme nós aprendemos aqui, meus irmãos, a circuncisão era feita no prepúcio. Ou seja, no homem, era uma cirurgia feita ali. E hoje, ela não é feita mais no prepúcio. Essa cirurgia, ela é espiritual, que é feita pelo Espírito Santo em nosso coração, no nosso homem interior, e não no nosso homem exterior, conforme no Antigo Testamento. Então é exatamente isso que acontece hoje, meus irmãos, conosco. Veja o que diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 2 e o versículo de número 29. Mas é judeu ou o que é no interior, e circuncisão, aqui é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Veja que aqui o autor está falando que ela é feita no nosso coração. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Glória a Deus por isso. Gálatas capítulo 5, versículo de número 6. E o versículo de número 15 do capítulo 6 nos diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim um ser uma nova criatura. Então hoje o que importa não é se você é circuncidado, se você é um judeu e participou desse ritual, onde você foi circuncidado na sua carne, no seu homem exterior. O que importa é se você é uma nova criatura. Não adianta ser circuncidado na sua carne se você não guarda a lei do Senhor, os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus juízos, os seus estatutos, as suas ordenanças, se você não obedece aos ensinamentos de Jesus. Então, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, e sim o ser uma nova criatura. É se você mudou de atitudes e ações. É se você agora tem novas obras que louvem a Deus diante dos homens. É isso que vale hoje para nós, meus amados e queridos irmãos. Vamos aqui então para o número 4. A circuncisão na nova aliança. Meus irmãos, hoje nós estamos vivendo a nova aliança, né? O Novo Testamento. Foi um novo pacto que o Senhor Jesus Cristo fez com a igreja através do seu sangue. Porque o Antigo Testamento, ele foi feito no Sinai, selado com o sangue dos animais e veio por intermédio de Moisés. Mas o Novo Testamento, ele foi feito por Jesus Cristo, selado com o seu próprio sangue no Calvário. Então, o que fala a Bíblia acerca da circuncisão na nova aliança? É que hoje, meus irmãos, nós não precisamos participar mais dessa cerimônia religiosa. Eu vejo que muitos querem judaizar a igreja, como no primeiro século da igreja cristã, né? Onde os novos convertidos judeus tinham muita dificuldade se guardava a lei ou se deixava de guardar a lei mosaica. Hoje a igreja não precisa mais passar por isso. Tanto o homem quanto a mulher, quando se convertem ao Senhor Jesus,
eles têm o seu coração circuncidado pelo Espírito Santo de Deus. Sim, é o Espírito Santo que faz essa obra em nós. Veja a diferença. No Antigo Testamento, somente os homens eram circuncidados no seu prepúcio, ou seja, na sua carne. E esses homens eram circuncidados pelas mãos de homens. Mas a igreja hoje é circuncidada não na carne, não no homem exterior, mas no homem interior, no coração. E não é pela mão dos homens, mas sim pela mão do próprio Deus. É o Espírito Santo de Deus quem faz isso em nós. Veja que privilégio nós temos através da regeneração do novo nascimento. Não é verdade, meus irmãos? Então vamos aqui para o tópico de número 2. Estranhos ao concerto da promessa. Número 1. Uma vida sem Cristo. A primeira condição de um gentio antes da regeneração era que ele era incircunciso. Nós já aprendemos isso no tópico de número 1. E outra, ele vivia uma vida sem Cristo. Veja que o povo de Israel no Antigo Testamento, eles aguardavam o Messias, que é Cristo. Então eles tinham essa esperança. Quando o Messias veio, eles não o reconheceram. Alguns o reconheceram e o aceitaram e se converteram a ele e se tornaram cristãos. Então, essas pessoas que se converteram e se tornaram cristãos, eles agora têm uma vida abundante na presença de Deus, porque têm Cristo em suas vidas. Mas os gentios, eles não têm esperança nenhuma, meus irmãos. Por quê? Porque eles não aguardavam nenhum Messias. Assim como os judeus aguardavam o Messias, mas os gentios, eles não aguardavam o Messias. Eles nem sabiam quem era o Messias. Então veja, meus irmãos, que eles viviam uma vida sem Cristo. Essa era a nossa condição. Hoje eu e você, que somos convertidos a Cristo, nós éramos gentios. Hoje nós somos igreja, porque Deus uniu os gentios e judeus e formou a igreja. Então, veja, a nossa condição era uma vida medíocre, uma vida sem esperança, uma vida sem nenhum sentido. Porque aqueles que vivem sem Cristo no mundo, vivem sem nenhuma esperança. Porque a nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. Então veja que eles viviam uma vida sem Cristo. E também separados da comunidade de Israel. Era um privilégio muito grande alguém fazer parte, da comunidade de Israel ou do arraial de Israel. Porque Israel era o povo separado por Deus. Era um povo peculiar. Era uma propriedade exclusiva do Senhor, pelo qual Deus tinha muito apreço com Israel. Nenhuma nação poderia lidar com a nação de Israel, porque a nação de Israel era o povo de Deus. Nós sabemos, que depois da Torre de Babel, os homens se espalharam sobre a terra, então houve várias nações. E dentre essas muitas nações, Deus escolheu apenas uma, que foi a nação de Israel. E os gentios, eles não tinham parte com a nação de Israel. Na verdade, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente percebe que as outras nações eram inimigas de Israel. Então, Israel poderia matar, poderia destruir, poderia arruinar com essas pessoas. Então, essa era a nossa condição, meus irmãos. Éramos separados da comunidade de Israel. Não tínhamos os mesmos direitos que Israel tinha. E no número 3, alienados aos pactos das promessas. Ou seja, olha que condição terrível
nós estávamos? Nós éramos alienados aos pactos das promessas. Nós sabemos que a Bíblia tem muita promessa. E muitas dessas promessas estão destinadas à nação de Israel. Muitas estão destinadas à igreja, mas muitas dessas promessas estão destinadas a Israel. 75% da Bíblia foi escrito para Israel. 25% apenas foi escrito para a igreja. Então, os gentios, quem são os gentios? São os não-judeus. Os gentios, eles não tinham parte com nenhuma promessa de Israel, que eram muitas. Por exemplo, de possuir a terra de Canaã, né? E nós sabemos que Deus fez várias alianças com Israel, né? Vários pactos, aliança abraâmica, aliança mosaica, aliança davídica, né? Essas são as três principais. E eles não tinham nenhuma parte com essas promessas. Veja que essa era a nossa condição. Se não fosse Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário, hoje nós estamos vivendo nessa condição. Éramos incircuncisos, éramos estranhos aos olhos de Deus, éramos mortos espiritualmente, éramos separados da comunidade de Israel e também não tínhamos nenhuma parte com as promessas feitas a Israel. E aqui no tópico de número 3, encerrando, vai falar acerca do tema sem esperança e sem Deus. Número 1, desprovidos de esperança. Meus irmãos, nós sabemos que Jesus Cristo, ele veio para trazer uma grande esperança. Qual é a maior esperança hoje que a igreja na face da terra tem? Nós sabemos que a igreja ela tem que viver para Cristo e a sua maior esperança é morar com Deus nos céus. Os gentios, hoje, que são os não-judeus, que não são nem gentios, ou seja, que não são nem judeus e nem fazem parte da igreja do Senhor Jesus, eles vivem sem esperança. Por quê, meus irmãos? Porque eles não têm essa maior esperança que a igreja tem. Qual é? Morar com Deus, morar no céu. Nós sabemos qual é o plano de redenção que Deus tem para com Israel, que eles vão ter que ser salvos pelos seus próprios sangue na grande tribulação, mas a igreja não. A igreja, se permanecer fiel até o fim, ela será salva, porque ela aceitou o sacrifício de Jesus Cristo. E essa é a nossa maior esperança, a eternidade com Deus. Então os gentios, eles vivem desprovidos de esperança. Uma pessoa que vive no mundo lá fora, ela vive nessa terra, uma vida passageira, é como uma sombra, é como uma fumaça que aparece e desaparece. E ela vai morar onde? Se ela não se converter a Cristo, se ela não nascer de novo, ela não vai fazer parte da igreja e não vai poder morar no céu. Porque eu era gentio e eu aceitei Jesus como Salvador. E hoje eu faço parte da comunidade, não de Israel, mas da igreja do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu tenho essa esperança, que um dia é ser arrebatado. Eu vivo nessa terra com essa esperança tremenda. Eu tenho as minhas vistas focadas na eternidade. Então essa é a minha esperança. Mas os gentios vivem sem nenhuma esperança. Por quê? Porque eles vivem sem esperança e sem Deus no mundo. Meus irmãos, isso quer dizer que eles não têm fé. Isso quer dizer que eles não acreditam em nada. Pelo contrário, os gentios, na antiga aliança, eles eram idólatras. Sim, eles adoravam imagem de escultura. Então eles tinham fé em algo. E eles também praticavam a adoração de vários deuses.
Então veja que eles tinham fé em algo, mas não era fé no Deus verdadeiro. Na fé do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não era a fé que a igreja tem no Deus vivo, que enviou o seu Filho amado para morrer por todos nós na cruz do Calvário. Então eles vivem sem Deus no mundo. Eles adoram vários deuses, mas eles não creem no único Deus fiel e verdadeiro. Nós temos que louvar a Deus, através dessa lição tão preciosa, pelo qual nós estamos aprendendo acerca das nossas condições, de gentios antes da regeneração. Vivíamos exatamente dessa forma. Mas quão bom é quando o homem reconhece que é pecador e aceita Jesus Cristo como Salvador. Ele agora tem uma nova esperança na pessoa bendita de Deus. Amém? Que o Senhor Deus continue abençoando a cada irmão e a cada irmã de forma tremenda e de forma poderosa.